com ansiedade, insatisfação, de saco cheio de acordar naquele clima de tédio, desilusões irracionais que você chama carinhosamente de sua vida, acreditando que todo mundo já tá com tudo resolvido enquanto você caminha de desastre em desastre que nem o governo brasileiro? Vivendo o mesmo ciclo infinito de se sentir bem, se sentir ok, e depois voltar a se sentir um lixo de novo, esperando o dia que você se sinta bem por mais de 5 minutos? Bem, tem um motivo para isso, e começa como sempre, com a biologia. A natureza tem 2 métodos para criar bebês em nosso planeta. E a reprodução assexuada é geralmente usada por bactérias, plantas e fungos, e envolve um organismo que copia seu material genético para a próxima geração. A reprodução sexual geralmente envolve um homem e uma mulher fazendo aquilo e combinando seu DNA 50-50 para produzir filhos. E é nisso que vamos focar aqui. As espécies mudam ao longo do tempo devido a 2 fatores principais: a seleção e a mutação. Seleção significa que os organismos mais adequados ao seu ambiente têm mais chances de sobreviver e assim se reproduzir. Eles também costumam escolher parceiros de acasalamento com o que consideram com qualidades atraentes ou fenótipos. O segundo truque é a mutação. Mutação significa que, às vezes, existem falhas no DNA da cria. Isso pode ser devido a erros de cópia ou mesmo raios cósmicos. Nos seres humanos pode significar qualquer coisa, desde cabelos ruivos a doenças genéticas como anemia falciforme. Às vezes essas mutações são passadas para a próxima geração, e se forem benéficas para a sobrevivência, serão selecionadas sexualmente e até se tornarão uma característica da espécie. Por circunstâncias que ainda não entendemos, os humanos desenvolveram cérebros relativamente grandes e superaram, nomearam ou evitaram todas as outras espécies do planeta. A boa e velha sobrevivência dos mais cagados. E embora tenhamos orgulho de sermos espertinhos, muito pouco mudou em termos de hardware entre os humanos pré-históricos e os humanos modernos, porque a evolução leva milênios. Agora, os humanos modernos são malandros, é claro. Pegamos os impulsos evolutivos e descobrimos maneiras de ainda curtir com eles. Combate agressivo se tornou artes marciais competitivas, por exemplo. Ou uma obsessão constante com a reprodução se transformou em um ato que você pode fazer milhares de vezes durante toda a sua vida útil e nunca gerar descendência. Mas a evolução não é um processo inteligente ou consciente. Algumas coisas não foram bem projetadas. No entanto, também herdamos os traços mentais que a evolução deu gentilmente aos nossos antepassados, incluindo criatividade, curiosidade, fala, um baixo limiar de ansiedade, um pouco de tendência ao pessimismo e grande estupidez. Somos uma mistura contraditória entre animal e Deus louco, mas podemos estar nesse século no limiar de adquirir as tecnologias para alterar o nosso projeto evolutivo, graças à engenharia genética. E o que devemos fazer então? Ficamos melhores, mais rápidos, mais fortes, com olhos nos cotovelos e uma capacidade realmente de urinar em linha reta logo de manhã? Tudo muito interessante. Mas há um vilão evolutivo em particular que poderia ser desligado. Esse vilão é tão intrínseco para a nossa condição humana que mal percebemos que ele está lá. Seu nome é sofrimento. Não fomos selecionados para a felicidade ou otimismo permanente. A seleção natural tinha muito pouco interesse na nossa saúde mental. A sobrevivência era fundamental. Como resultado, parece que a maioria de nós, independentemente da localização ou classe social, tem um nível de felicidade basal. Ou seja, algo de bom pode acontecer e você se sentirá bem por um tempo. Algo de ruim pode acontecer e você se sentirá mal por um tempo. Mas eventualmente, você provavelmente retornará à sua linha de base, que parece estar fora de seu controle. Em partes, por causa da genética. Para algumas pessoas, esse ponto de ajuste é bem alto. Para o restante de nós, pois é. Isso ignorando todas as outras armadilhas do cérebro 1.0, incluindo demência relacionada à idade, baixa autoestima, uma tendência ao vício, baixos limiares de tédio e tudo mais que não escolhemos, geneticamente falando. Essas desgraças nos acompanham há milênios e parecem fazer parte do que chamamos de condição humana.
Mas se quebrarmos esse ciclo e conseguirmos a capacidade de enviar esses pratos evolutivos de volta para a cozinha, podemos nos projetar felizes ou com mais conteúdo? Vamos dar uma olhada nisso. Ou não? Afinal, nós temos um histórico excelente de como usamos os poucos poderes divinos que já temos. Se ganharmos domínio sobre a nossa própria genética, até onde devemos ir? E como vamos saber quando parar? Bem, felizmente a engenharia genética é realmente simples, não tem riscos. A engenharia genética é realmente simples. Veja, existe um único gene para tudo. Um gene para a inteligência, um gene de altura, um gene para a beleza. E eles podem ser desligados e ligados sem afetar mais nada. Não há consequências ruins. E a engenharia genética é realmente simples. Definitivamente não há risco de fazer alterações horríveis no genoma humano, que só se tornam aparentes gerações depois. Não há risco de pessoas desagradáveis criarem pandemias resistentes a medicamentos que serão virtualmente impossíveis de erradicar. Certamente não tem nenhum risco de um grupo de nós ter domínio da tecnologia e criação de um gênero humano totalmente separado com o qual não podemos competir com nenhum outro aspecto. A engenharia genética é incrivelmente complicada. E não é difícil perceber por que as pessoas estão extremamente cautelosas com isso. Atualmente somos como crianças que aprenderam o alfabeto genético, mas ainda não sabemos ler. Então, o que exatamente as novas tecnologias genéticas podem realmente fazer? Bem, em cada uma de nossas células há DNA. DNA que é compactado dentro dos cromossomos. Cromossomos que são sequências extremamente longas de DNA compostas de 4 bases, A, T, C, G. Comprimentos destes são chamados de genes, e as proteínas são construídas dentro do seu corpo como resultado dos genes. Os genes são como verbos genéticos, que dizem às proteínas o que fazer. Somos engenheiros genéticos há alguns séculos, criando espécies em prol das características que desejamos, em cachorrinhos, por exemplo, pequenos, grandes, melhores. Mas até isso já deu errado algumas vezes. Muitas espécies destes cachorrinhos são adoráveis, mas possuem características desagradáveis, como displasia da anca e epilepsia, graças a nós. Sério, não cruzem mais os bugs, please. E isso é apenas uma engenharia genética mais simples, que ainda assim não conseguimos acertar. Bem, até agora esses métodos que usamos podem ser comparados com o martelo, mas agora podemos estar usando um método bem mais sofisticado, como se fosse um bisturi. Ele é chamado de CRISPR, e funciona resumidamente assim. Algumas bactérias podem armazenar o DNA de um invasor em seu próprio DNA, na biblioteca genética chamada CRISPR. E usando isso como modelo, usando uma enzima chamada Cas9, pode botar para correr se o invasor aparecer novamente. Os pesquisadores sequestraram esse truque e começaram a usá-lo para extrair seções específicas do DNA em outros organismos. Considerando que existem milhares de doenças causadas por um erro de apenas uma letra, talvez não precise de tanta atenção assim para dar aquela limpada na sujeira incrustada do DNA humano. E essa não é nem uma questão de se nem quando, mas como será feita a alteração radical da biologia humana, pois os cientistas já começaram. Obviamente, esperamos começar com a eliminação das desordens genéticas, mas certamente chegará um momento, talvez ainda nesse século, em que seremos um pouco mais experimentais. E a pergunta é, o que acontece daí para frente? Bem, podemos estar na infância no momento, mas sabemos o suficiente para perceber que certos genes, quando presentes, acompanham características específicas. O DSE2, por exemplo, é uma mutação genética que permite que alguns humanos durmam por cerca de apenas 6 horas por noite sem problemas. Mas a genética raramente é um gene igual a uma característica. Não existe um gene da inteligência e provavelmente não existe um gene da depressão ou que deixa um panetone gostoso. O que sabemos, baseado nos estudos com gêmeos, porém, é que de alguma forma características muito específicas podem ser herdadas. Pode não haver um único gene que deixe a pessoa boa no violino, mas pode haver um conjunto de genes que, quando juntos, tornam o hospedeiro bom no violino. Como, por exemplo, a coordenação motora de alto nível e ouvido absoluto. Mas em qualquer caso, a genética não é uma lista telefônica linear, mas é uma rede interconectada.
na qual algumas características são causadas por cargas de genes, potencialmente milhares, e pequenas alterações podem ter consequências horríveis. Nós estamos mexendo em algo que demorou milhares ou até milhões de anos de seleção natural para acontecer. Melhor ir com calma nessa de brincar de Deus, né? E se algum dia aprendermos a falar genética fluente, além de nos mudarmos fisicamente, poderíamos explorar as raízes dos aspectos mais desagradáveis da condição humana, do mau humor, do ódio próprio, depressão, ansiedade, a maldição hedônica e até dos fundamentos genéticos do próprio sofrimento em si. E se por algum motivo tudo correr como esperado, você e eu podemos estar vivendo no último século em que alguém já sofria involuntariamente por doenças mentais. A saúde mental é o que eu diria o fator mais importante para estar vivo, porque é a primeira coisa que faz a vida valer a pena. Tipo, se você não estivesse consciente, nada mais importaria. E mesmo que se você morasse em uma mansão de ouro maciço, dormisse em uma cama feita de chocolate e escovasse os dentes com diamantes, se você estiver infeliz, você ainda está infeliz. Se houver a possibilidade de um dia alterar a condição humana, talvez o objetivo seja preservar a nossa humanidade, mas ainda assim tentando banir essas maldições evolutivas. Por exemplo, utilizando essas tecnologias para elevar o padrão de felicidade basal de um indivíduo sem comprometer a sua personalidade, porque alguma dor e tristeza fazem sentido. Se alguém fica sentado comendo fritas e jogando o dia inteiro, pode ser inteiramente apropriado ter aquela sensação incômoda que o tempo está sendo desperdiçado. Uma sinalização evolutiva profunda para sair dali e se envolver com a tribo. Ou, se você perdeu alguém próximo a você, sabe que o luto é horrível, mas dá tempo de tentar entender quem você perdeu. E no final pode chegar a alguma conclusão psicologicamente saudável. Existem muitas mensagens de aviso sensatos escritas na psique humana, mas outras são só supercompensações ou apenas azar na loteria genética. Por exemplo, qual seria o aspecto benéfico da depressão crônica? No caso de desenvolvermos competência com essas novas ferramentas genéticas, o futuro da biologia será mais estranho do que somos capazes de imaginar. Se a engenharia genética se tornar acessível aos meros mortais como nós, o que acontece então? Talvez venha uma nova geração de artistas que usam a tecnologia como pincel e a própria mente humana como quadro, na qual serão possíveis graus inteiramente novos de felicidade, bem-estar e, é claro, novos graus de sofrimento e horror. Podemos isolar a estrutura molecular da felicidade e multiplicá-la. Podemos isolar a estrutura molecular do sofrimento e exterminá-lo. Podemos nos tornar capazes de experimentar emoções para as quais ainda nem temos palavras. Graus de euforia anos-luz além do que as drogas podem nos proporcionar hoje. Sabemos pelos psicodélicos e pelo sono que a mente humana é capaz de entrar em espaços alienígenas para o tempo dos sonhos. Espaços sem restrições da nossa arquitetura de linha de base evolutiva usual. Os exploradores genéticos de amanhã podem procurar esses espaços, religando os centros de percepção e recompensa de seus cérebros. E se tudo isso acontecer, parecerá bizarro para eles que, durante toda a história humana, nós só ocupamos apenas o térreo da experiência humana, e com exceção das ocasionais brincadeiras alucinógenas, nunca nos elevamos ou mesmo descemos com esse elevador da mente até outros andares estranhos. Um otimismo sem limites para vidas inteiras, livres de ódio ou ansiedade, ignorando os fundamentos moleculares genéticos do sofrimento, muito parecido com aquela maneira com que nós encarávamos as doenças. Elas foram consideradas causadas por maus cheiros. Isso seria um reflexo de uma época que tínhamos mais controle sobre o átomo que o nosso próprio circuito interno, que de alguma forma nós sobrevivemos à idade das trevas psicoquímica. Vamos nos perder para uma transformação radical? Iremos nos aventurar muito longe na floresta experimental, um mundo em que nós nos fragmentamos em tantas variações da humanidade que não poderemos nem mais nos comunicar entre nós. Um mundo em que podemos ganhar a vida explorando esses novos humanos estranhos, tanto quanto o antropólogo busca em novas esculturas hoje? Ninguém faz ideia. Ainda somos uma espécie limitada, mas que está prestes a ganhar um poder ilimitado. E então, o que acontece com a condição humana quando as correntes genéticas são retiradas? Por que devemos editar as estranhas arestas da condição humana? Somos uma espécie louca, isso é interessante. Mas há uma diferença entre apenas excentricidade
e um sofrimento nas mãos de um legado mental que herdamos da natureza. Ainda carregamos as cicatrizes evolutivas da nossa ascensão, através das fileiras dos animais, do nosso nascimento desamparado no oceano e depois de nossa infância traumática nas planícies da savana africana. E como resultado desses milhões de anos de implacável pressão evolutiva, amadurecemos em uma mistura muito peculiar de agressão e diplomacia, ignorância e curiosidade deliberadas, caos e inteligência. Hoje nós já temos problemas suficientes. Considerando apenas doenças e mortalidade, apenas a gastroenterite mata cerca de 1,8 milhões de crianças por ano, sem falar de câncer, malária, tuberculose e todas as outras doenças. Mas lentamente, graças aos iluminados entre nós, esses males estão sumindo. Dá para imaginar que um dia os seres humanos viverão livres de doença, livres da morte, livres do destino que a mãe natureza tentou colocar na gente. E quando relegamos esses demônios à história, certamente faremos uma pausa para olhar também para essas doenças mentais involuntárias, os espectros do desespero, depressão, ansiedade, e nos perguntaremos se podemos bani-los também. Deve ser a palavra mais poética que existe. Ela diz tudo o que você precisa saber sobre a nossa ingeniosidade e compaixão como espécie. Se você procurar por varíola hoje, geralmente as duas palavras da definição dela serão: varíola foi. Coletivamente banimos a desgraçada. Superamos a evolução. Se tudo correr bem, à medida que amadurecemos como espécie, a palavra foi se propagará constantemente por nossas enciclopédias. E talvez daqui a alguns séculos, alguém jovem tropeçará em uma encarnação futura da Wikipédia e se deparará com as doenças e aflições obscuras esquecidas do ser humano, expressadas repetidamente e incansavelmente no maravilhoso pretérito. Câncer, também conhecido como neoplasia maligna, foi um grupo de doenças que envolviam o crescimento celular anormal, com potencial para doença de Alzheimer. Foi uma doença neurodegenerativa crônica. Tuberculose foi mais uma doença infecciosa, geralmente causada pela bactéria infecciosa, transmitida por mosquitos, causada por protozoários contagiosos, causada pelos vírus do sarampo. Sofrimento foi um estado involuntário de dor mental, comum aos humanos de todas as épocas e circunstâncias. Sua erradicação marcou o início do banimento dos horrores existenciais da condição humana. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like, pois assim o YouTube entende que você gosta desse conteúdo e vai te recomendar mais. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, pois aqui tem mais vídeos como esse. Se você tiver alguma dúvida sobre a vida, a verdade, o universo, deixa lá nos comentários que eu vou tentar responder em vídeo. Se você quiser ajudar esse humilde canalzinho a crescer, por favor, compartilhe esse vídeo no WhatsApp. E se você quiser ajudar esse humilde canal a continuar vivo, você pode ajudar através da campanha de financiamento coletivo do Apoia-se. Mas enfim, por esse vídeo é isso. Até o próximo. Tchau.